Bem-vindo de volta. Após encontrar um livro capaz de levar as vidas das pessoas, Light Yagami começa a exterminar criminosos em todo o planeta. Mas as coisas mudam quando ele passa a ser investigado por L, o detetive mais famoso do mundo atualmente. Vamos recapitular a história de Death Note, The Last Name, de 2006. Quase atacado por alguns homens em um bar em Tóquio, um jovem chamado Light Yagami encontra um caderno coberto de escuro com o título Death Note e decide levá-lo para casa. Ao chegar em sua residência e abrir o caderno, o garoto descobre um conjunto de regras nas primeiras páginas, sendo a primeira delas: a pessoa cujo nome for escrito neste caderno morrerá. Enquanto lê as regras, Light pensa que tudo isso deve ser alguma loucura aleatória. No entanto, como filho de um detetive e alguém que sempre sonhou em livrar o mundo do mal, decide escrever o nome de um criminoso que viu na notícia, um homem condenado pela morte de um estudante. Depois de escrever o nome do criminoso no Death Note, Light vai dormir sem muita expectativa de que funcione, chegando mesmo a achar que está um pouco ridículo. Mas ao ler o jornal no dia seguinte, depara-se com a notícia de que o criminoso havia sido encontrado morto durante a noite, vítima de um ataque cardíaco. Mesmo sendo estranho, Light suspeita que seja apenas uma coincidência e vai à faculdade. Mas, no caminho de volta, o jovem encontra os mesmos homens que quase o atacaram no bar. Sabendo que agora não terá outra oportunidade, decide fazer o teste final e escreve o nome de um deles no caderno, causando outro ataque cardíaco inexplicável, dessa vez bem diante dos seus olhos. Por que um ataque cardíaco? Descobre-se que uma das regras do Death Note diz que, se o titular do caderno não especificar uma causa da morte, a vítima sofrerá um ataque cardíaco. Agora totalmente convencido de que o Death Note realmente funciona, Light começa a caminhar para casa, abalado, pensando nas possibilidades que isso pode trazer. Mas, no caminho, tem um encontro assustador com Ryuk, o Shinigami dono do caderno. 4 meses após encontrar essa arma mortal, Light está limpando o mundo, tornando-se conhecido na internet como Kira. É claro que não demorou muito para que toda a polícia mundial suspeitasse que havia realmente alguém por trás desses centenas de ataques cardíacos e começasse a caçá-lo, incluindo seu próprio pai, o chefe da força-tarefa japonesa, Soichiro Yagami. Após vários meses tentando resolver o problema com sua equipe, o comissário decide entrar em contato com L, o detetive mais famoso do mundo, responsável por solucionar diversos casos que pareciam impossíveis. Com a ajuda de seu braço direito, Vatari, L comunica-se com a polícia por meio de computadores e mostra a eles gráficos dos crimes cometidos por Kira, indicando que esses casos de ataques cardíacos não eram naturais e provavelmente foram realizados por uma única pessoa. Depois de se reunir com o comissário, L faz uma transmissão mundial direta para falar diretamente com Kira, provocando até o ponto em que Light perde a calma e escreve seu próprio nome no Death Note, causando um ataque cardíaco ao detetive em tempo real, assistido por bilhões de espectadores. Mas era tudo uma armadilha. Assim que o suposto detetive morre, surge o verdadeiro L, sem mostrar o rosto, falando com voz modificada, revelando que quem sofreu o ataque cardíaco foi na verdade Lindell Taylor, um criminoso condenado à morte que estava apenas simulando a identidade do detetive. Fingindo ser ele, como forma de provar sua teoria, L pede a Kira que se mate. Mas, ao permanecer vivo, o detetive conclui que o vilão só pode tirar a vida de pessoas cujo nome completo e rosto ele conhece. Pouco tempo depois de confirmar sua primeira suspeita, L revela que aquela transmissão foi, na verdade, restrita apenas à cidade de Tóquio. Assim, agora ele sabe onde procurar por Kira. Após tantos avanços em um único dia, L pede à polícia para montar um gráfico com os horários das mortes. Com isso, ele consegue perceber um padrão. Os crimes sempre acontecem durante intervalos entre aulas e nos finais de semana. Isso indica que Kira é provavelmente um estudante universitário. Preocupado com todas as descobertas que ele fez em tão pouco tempo, Light pede ao pai para se juntar à equipe de investigação, com o intuito de manipular os eventos e tentar se eximir da suspeita. No entanto, o detetive Yagami recusa, dizendo que, apesar de extremamente inteligente, esse caso é muito perigoso para um estudante universitário participar. Rejeitado pelo pai, Light consegue acessar o banco de dados da polícia. Ao descobrir que a polícia já sabe que Kira é um estudante universitário, decide eliminar 24 criminosos em um único dia, um para cada hora, para demonstrar aos oficiais que ele pode manipular as eliminações conforme lhe convém. Mas essa não foi uma decisão muito sábia. Agora ele sabe que seu alvo tem acesso aos arquivos policiais, ou seja, Kira é alguém próximo de alguns dos agentes que participam da investigação. Isso reduz cada vez mais o número de suspeitos. Com essa nova informação, ele pede a alguns agentes do FBI que sigam os parentes de todos os membros da equipe,
incluindo Light. O jovem percebe rapidamente que alguém está atrás dele e começa a pensar em uma maneira de descobrir o nome do agente para eliminá-lo. Sabendo disso, Ryuk informa Light que, com os olhos de um Shinigami, ele será capaz de ver o nome e a expectativa de vida de outras pessoas que não possuem um Death Note. Porém, o preço para adquirir esse poder é perder metade da própria expectativa de vida. Light rejeita a oferta e decide tentar descobrir o nome do agente por conta própria. Ao reler as regras, Light encontra o parágrafo sobre a causa da morte e decide fazer alguns testes com prisioneiros para descobrir até onde pode manipular as pessoas. Assim, descobre que é possível forçar seus alvos a escrever coisas ou realizar ações estúpidas, como tentar fugir da prisão. Com essa nova descoberta e sabendo que qualquer pessoa que toca no Death Note pode ver o Shinigami, Light decide colocar seu plano em ação. Na madrugada seguinte, o jovem decide pegar o ônibus para a faculdade junto com sua namorada, Shiori. Assim que embarcam no veículo, o agente que o está seguindo também entra, sentando-se atrás deles. Logo em seguida, Light confronta o agente, exigindo saber por que estão sendo seguidos. O agente finge não entender. Assim que o ônibus para no próximo ponto, um ladrão entra no veículo e se dirige ao motorista, exigindo que ele entregue o dinheiro. Ao ver o homem, Light escreve em um papel: assim que o criminoso se aproximar do motorista, morrerá por ataque cardíaco. Ele tentará imobilizá-lo, e mostra a mensagem ao policial, pois isso pode ser perigoso. O agente se aproxima e exibe sua identidade, apresentando-se como Rei Pender, agente especial do FBI. Em seguida, diz que usará seu treinamento para protegê-los. Mas Light acidentalmente deixa cair o pedaço de papel, e o ladrão acaba vendo a mensagem. O bandido então aponta a arma para a cabeça de Light e pergunta o que ele fará agora. Assim que termina de falar, ele avista Ryuk no canto do ônibus e é aterrorizado pela aparência diabólica do Shinigami. Desesperado, o homem começa a atirar contra o Shinigami. No entanto, ao perceber que seus tiros não causam nenhum dano, ordena ao motorista para parar o ônibus e sai correndo para fora. Enquanto atravessa a rua, é atropelado por um carro. Acontece que tudo isso fazia parte do plano de Light. Ao escrever o nome do bandido no Death Note, ele manipulou a causa da morte, fazendo com que o criminoso invadisse o ônibus. Light então entra no veículo antes mesmo de Rei Pender chegar, aproveitando a situação para descobrir o nome do agente. O papel em que escreveu a mensagem era, na verdade, uma parte do Death Note que ele havia deixado cair intencionalmente no chão. Assim que o criminoso tocou no pedaço do caderno, pôde ver o Shinigami. No final, tudo que Light precisou fazer foi escrever no Death Note que o ladrão sairia correndo do ônibus e seria atropelado imediatamente, e assim aconteceu. Agora Light sabe o nome e o rosto do agente que o segue. Ele pode escrever o nome dele no Death Note. Mas sabe que, se fizer isso, estará praticamente confessando a Ellie que é Kira. Sabendo que está sendo seguido, supõe que outros agentes estão acompanhando os parentes dos outros membros da equipe. Para eliminar Rei, precisaria matar todos os agentes de uma vez. Para isso, Light começa a seguir Rei até encontrá-lo no metrô. Coloca um envelope no local onde ele certamente o encontraria. Quando o agente o abre, encontra um comunicador de rádio e algumas folhas de papel. Assim que Rei coloca o comunicador, Light, na composição seguinte, provoca um ataque cardíaco em um criminoso no trem, demonstrando claramente que é realmente Kira. Continuando com seu plano, Light pergunta a Rei quantos agentes do FBI estão na missão e força o homem a escrever os nomes de seus 11 colegas, juntamente com o líder da equipe, em algumas folhas que estavam no envelope. Ao terminar de escrever os nomes e colocar as folhas de volta no envelope, o agente especial vê Ryuk fora do metrô. O papel em que escreveu os nomes era, na verdade, uma página do Death Note. Acontece que, mesmo sem possuir o caderno, se alguém escrever o nome de uma pessoa nele, o Death Note funcionará normalmente. Inconsciente de que acabará de tirar a vida de seus colegas, Rei obedece às ordens de Kira e desce do trem na próxima estação. Poucos segundos depois, morre vítima de um ataque cardíaco, diretamente diante de sua namorada, que o seguia. Após essas mortes, dezenas de membros da equipe de Soichiro Yagami abandonam a investigação. Fora da investigação, temendo por suas vidas. Agora com a equipe reduzida, Ellie decide se aproximar mais do grupo e, finalmente, revela sua aparência aos outros detetives, além de pedir que o chamem pelo apelido Ryuzaki, como medida de segurança. Continuando sua investigação mesmo após essa derrota, ela está analisando as gravações das câmeras de segurança da estação quando percebe que Rei apontou diretamente para o carro nos momentos finais de sua vida. Com isso,
tem certeza absoluta de que Kira é uma das pessoas sendo investigadas por Rei, ou seja, alguém da família do comissário ou do detetive Yagami. Ao mesmo tempo, Naomi, a namorada de Rei, também detetive, começa a investigar a morte do marido por conta própria. Decide ir à empresa de ônibus que foi invadida para descobrir o que aconteceu naquele dia. Assim, consegue descobrir que Rei estava seguindo Light. Com essa informação, Naomi vai até o estudante fingindo ser a noiva de Rei Pender e começa a acusá-lo de ser Kira, desmontando completamente a estratégia que Light havia elaborado até então. Mas ele faz vista grossa, fingindo não saber de nada. Em sua residência, Light decide planejar uma estratégia caso fique impossibilitado de escrever. Começa a agendar as mortes para os próximos dias. Esse plano, no entanto, mostra-se útil de outra forma. Sabendo que Kira é provavelmente um membro da família Yagami, ela instala câmeras de segurança em toda a casa, especialmente no quarto de Light, que agora é o principal suspeito. Assim que chega em casa, Light percebe rapidamente que alguém esteve em seu quarto e começa a suspeitar que câmeras de segurança foram instaladas. Isso significa que ele precisa ser mais cuidadoso do que nunca. À medida que os dias passam, as mortes que Light havia planejado previamente começam a ocorrer. No entanto, ele ainda não está convencido da inocência do jovem e diz que só poderá afastá-lo como suspeito após um criminoso recente ser eliminado. À medida que os dias passam, Light percebe que está subindo cada vez mais na lista de suspeitos e que precisa agir rápido. Na noite do 7º dia, Light leva um pacote de batatas fritas para comer no quarto enquanto passa a noite estudando. Enquanto está no cômodo realizando suas tarefas, um último boletim noticioso é exibido na televisão. Um homem suspeito de sequestro de uma menina foi preso após o corpo da vítima ser encontrado em sua casa. Ao ver a notícia, o detetive Yagami começa a revisar as câmeras, observando a família de Light. Nenhum deles está assistindo ao jornal, nem demonstra qualquer ação suspeita. De repente, a notícia é interrompida por um repórter que anuncia que o criminoso recém-preso sofreu um ataque cardíaco durante o interrogatório. Com isso, ele é forçado a remover as câmeras, pois Light acabará de provar sua inocência. Mas aquilo também fazia parte do plano. Após pegar o pacote de batatas fritas, Light conseguiu, de alguma forma, inserir uma pequena TV e uma peça do Death Note dentro do pacote. Quando a notícia sobre o crime foi exibida, usou a mão esquerda para escrever o nome do criminoso, sem que as câmeras pudessem registrá-lo. Após mais uma derrota, ele recebe uma ligação de Naomi, que diz que provará que Light é Kira, mesmo que isso coloque sua própria vida em risco. Pede ao detetive que observe as câmeras da galeria de arte. Alguns minutos depois, Naomi captura Shiori e força-a a ligar para Light, pedindo que saiam para um encontro. Ao chegar ao local, Light encontra Shiori sendo mantida refém e é confrontado por Naomi, que tenta convencê-lo a confessar que é Kira. Mas o jovem nega veementemente. Como último recurso para expô-lo, Naomi revela seu nome real e diz a Kira para eliminá-la, caso queira salvar Shiori. Nesse momento, as forças policiais começam a se aproximar do local. Aproveitando o fato de que Naomi estava distraída com o som da sirene, Shiori consegue escapar e começa a correr em direção a Light, tentando impedir que sua refém escape. Naomi atira em Shiori, que morre nos braços de Light. Ele sente-se culpado por ter eliminado uma pessoa inocente. Naomi imediatamente se arrepende e se suicida com um tiro na cabeça. Mais uma vez, Kira não foi capturado. Acontece que, quando Naomi confrontou Light pela primeira vez, acabou revelando ser a noiva de Rei. Light então começou a investigar. Ao conversar com o padre que realizaria a cerimônia de casamento, descobriu o nome real de Naomi. Usou o Death Note para forçá-la a atrair Kira até a galeria e pedir a Ellie para vigiar as câmeras de segurança. Finalmente, foi suficiente para Light escrever no Death Note que, quando a refém tentasse escapar, Naomi a mataria com alguns tiros, e que ela própria se mataria após o crime, arrependida. Light também planejou a morte de Shiori no Death Note, que ela seria sequestrada e levada à galeria para esperar seu namorado. E, ao final, que ela seria baleada nas costas enquanto tentava fugir para os braços do namorado. Tudo isso fazia parte do plano de Light Yagami, usar Naomi para matar Shiori diante de seus olhos, assim podendo justificar sua entrada na investigação e, com isso, capturar Kira. Com o plano concluído, Light encontra seu pai e pede para ser incluído na equipe de busca. Mas foi Ellie quem sai das sombras e convida-o a usar sua inteligência para ajudar na investigação. Do outro lado de Tóquio, uma apresentadora famosa chamada Misa Mani encerra a gravação de seu programa e prepara-se para ir para casa. No caminho, começa a ser perseguida por um maníaco totalmente obcecado por ela, que deseja levá-los juntos para o além.
No entanto, quando ele finalmente consegue cercá-la, o lunático começa a sofrer um ataque cardíaco e cai morto no chão, ao lado do Death Note. A garota toca o caderno e vê Ryuk, o Shinigami dono desse Death Note. Após toda a família de Misa ter sido exterminada por um psicopata, um Shinigami chamado Gelus sentiu pena dela e decidiu tornar-se seu guardião, seguindo-a a cada passo desde então. Ao perceber que o maníaco estava prestes a matar Misa, Gelus decidiu salvá-la, escrevendo o nome do homem no Death Note. Ao fazer isso, quebrou a principal regra do Shinigami: nunca poupar vidas, apenas tirá-las. Como consequência, seu corpo se desintegrou e todo o tempo restante de vida que lhe sobrava foi transferido para Misa. Antes de perder todos os poderes, Gelus pediu a Ryuk para cuidar de Misa. Assim, o Shinigami decidiu dar a ela seu Death Note. Depois do funeral de Shiori, Vatari leva Light ao centro de investigação, onde ele e Ellie iniciam uma partida de xadrez. Enquanto o detetive analisa as estratégias que Kira seguiu até agora com precisão impressionante, acaba sendo colocado em xeque-mate. No fim do jogo, na sede da Sakura TV, uma repórter inicia seu programa dizendo que uma pessoa que se autodenomina segundo Kira enviou alguns vídeos à estação, exigindo que um dos registros ao vivo fosse exibido. No vídeo, o segundo Kira, na verdade Misa, usa um modificador de voz para anunciar que uma apresentadora de outra emissora morrerá ao vivo em poucos segundos. E exatamente isso acontece. Sabendo que a estação está transmitindo tudo em tempo real, os índices de audiência mostram um impacto imediato. O comissário ordena que a transmissão seja interrompida imediatamente. Um dos investigadores da equipe de Ellie parte rumo ao local, e ao chegar, encontra um grupo de pessoas protestando a favor de Kira. Tentando dispersar a multidão, que é transmitida ao vivo pela estação, o detetive começa a se sentir mal e sofre um ataque cardíaco. Notando o movimento estranho, a segurança da estação se aproxima para ajudar. Mas assim que aparecem diante das câmeras, são eliminados junto com o detetive. Observando toda a situação, Ellie conclui que esse novo Kira pode matar apenas ao ver o rosto das pessoas. Pede aos policiais para se afastar das câmeras antes do final do vídeo. Misa envia uma mensagem direta ao Kira original, dizendo que, como ele deve ter percebido, ela possui os olhos do Shinigami e usará seus poderes para ajudá-lo a criar um novo mundo. Assim que o segundo Kira termina seu discurso, o detetive Yagami chega e dirige seu minivan diretamente contra os equipamentos da estação, derrubando as câmeras e cortando os fios de transmissão com alguns tiros. Após encerrar aquela cena, o detetive entra no prédio para recuperar todas as fitas e dados de visitantes, juntamente com Light. Ao saírem, passam por Misa. A garota, porém, não consegue ver a vida restante de Kira com seus olhos de Shinigami. Esses poderosos olhos revelam todos os nomes, mas não conseguem mostrar o tempo de vida de outros titulares do Death Note. Sabendo que o nome real de Kira é Light, Misa faz uma rápida pesquisa na internet. Após obter o endereço residencial dele, decide visitá-lo. Mostrando a Ryuk no caderno, Misa oferece a Light seu Death Note, dizendo que pode usar seus olhos de Shinigami para descobrir a identidade de Ellie e, assim, ganhar a confiança do jovem. Na manhã seguinte, Light está em uma de suas aulas quando é surpreendido pela visita de Ellie. Enquanto os dois conversam pelo campus, Misa aparece de repente para falar com Light, que mal consegue controlar sua emoção ao saber que ela está vendo o nome real de Ellie com seus olhos de Shinigami. Mas tudo desanda quando os outros estudantes percebem a presença de alguém famoso e começam imediatamente a se aglomerar ao redor dela. Após toda a confusão, Misa sai rapidamente. Light liga para ela imediatamente, tentando descobrir o nome de Ellie. No meio da multidão, no entanto, a garota deixa cair seu celular, e quem o encontra é Ellie. Light volta para pegar o aparelho. Nesse momento, outro detetive liga para Ellie avisando que Misa foi presa sob suspeita de ser o segundo Kira. Após 5 dias sendo mantida em interrogatório, Misa decide entregar seu Death Note, perdendo todas as memórias para não ceder à pressão e revelar a identidade real de Kira. Ao ouvir essa notícia, Ryuk fica extremamente feliz. Então, elabora um plano, enterra seu próprio Death Note, acordando com Ryuk um código para quando quiser parar de possuí-lo. Finalmente, Light pede a Ryuk para entregar o Death Note de Misa a alguém da Sakura TV que esteja do lado de Kira. Mesmo sem entender plenamente o plano, o Shinigami aceita. Com sua estratégia em ação, Light vai ao centro de investigação e pede para ser mantido em confinamento, dizendo acreditar ter uma personalidade secundária capaz de ser Kira. No local, após 3 dias de busca, Ryuk finalmente encontra um sucessor adequado, uma repórter chamada Kiyomi Takata. Ele então deixa cair seu Death Note. Assim que a mulher toca o caderno,
O Shinigami aparece diante dela e lhe pede para continuar o caminho de Kira. No 12º dia desde a prisão de Misa, mesmo sem saber o que está acontecendo lá fora, Light usa seu código para se livrar do Death Note, perdendo assim toda a memória sobre o caderno, lembrando apenas de seu relacionamento recente com Misa. Seguindo as ordens de Light, Ryuk faz com que Kiyomi retome as eliminações exatamente 13 dias após o início de seu confinamento. No entanto, ela utiliza seus poderes para garantir que as mortes sejam cobertas pela mídia, conseguindo chamar a atenção dos superiores. Isso leva à consideração de promovê-la a um cargo mais alto. Um dia, a apresentadora atual, com inveja, tenta humilhar Kiyomi antes de ir embora. A garota decide se vingar e usa o Death Note para fazer com que sua rival seja atropelada por um caminhão, deixando o cargo de apresentadora disponível. A partir daí, o número de mortes cometidas por Kira volta a aumentar. Ellie percebe que precisa libertar Misa e Light, pois estavam sendo monitorados 24 horas por dia. Claramente não eram os responsáveis pelos crimes. Mas ainda assim, incerto sobre sua inocência, mantém ambos no centro de investigação, Light ajudando nas análises e Misa em uma sala separada. Finalmente livre, Light começa a comparar os ataques antigos com os recentes. Embora Kiyomi tente imitar o padrão do Kira original, é possível identificar diferenças, a cobertura midiática das mortes e o gênero das vítimas. Ao analisar os dados, Light percebe que todas as vítimas do novo Kira são pessoas envolvidas em casos divulgados na TV, algo que o Kira original não priorizava. Antes, ele não se importava com a relevância do criminoso, apenas com sua culpa. Outra observação importante: os alvos do novo Kira são, na maioria das vezes, pessoas que cometeram crimes contra mulheres. Isso indica fortemente que o novo titular do Death Note é uma mulher. Além disso, ao analisar os locais das eliminações, Light nota que grande parte delas ocorreu perto ou até dentro da própria emissora Sakura TV. Com essa informação, todos os detetives passam a suspeitar fortemente de Kiyomi, que havia sido recentemente promovida. Instalam câmeras de segurança em seu apartamento. Ao analisar seus hábitos, conseguem pegá-la em flagrante escrevendo nomes no Death Note. Observam que todos os que têm seus nomes escritos acabam morrendo e aparecendo nas notícias no dia seguinte. Para prender a suspeita, a equipe de investigadores cria uma armadilha. Fabrica uma transmissão falsa onde será revelado o nome do novo Kira. Kiyomi, usando os olhos do Shinigami, aceita o convite e corre para a estação para descobrir quem será revelado. Mas era tudo uma armadilha. Assim que chega ao local, é cercada pelos detetives. Após sua prisão, um a um, os investigadores tocam o Death Note e conseguem ver o Shinigami. Mas quando as luzes se acendem, além de verem Ryuk, ele consegue recuperar todas as suas memórias. Era exatamente esse o plano todo. Acontece que, após entregar o Death Note e perder as memórias, é possível recuperá-las ao tocar em outro caderno. Light conseguiu recuperar sua memória ao tocar no Death Note de Kiyomi. Com os detetives distraídos por Ryuk, aproveita-se do momento para escrever o nome de Kiyomi em uma peça do Death Note escondida dentro de seu relógio, eliminando assim a atual proprietária do caderno e assumindo o controle. Com o Death Note em mãos, os detetives começam a examiná-lo e descobrem a última regra: se o nome não for escrito dentro de 13 dias, o proprietário morrerá. O detetive Yagami então afirma que isso prova a inocência de Misa e Light, já que estavam confinados há 18 dias e 23 dias, respectivamente. Mas descobre-se que essa regra é falsa. Foi Light quem pediu a Ryuk para escrevê-la no momento em que enterrou seu próprio Death Note. Com a falsa inocência provada, ele permite que Light se despeça de Misa. Aproveitando o momento, sussurra no ouvido da garota onde enterrara seu Death Note, pedindo que ela vá até aquele local e escave no ponto marcado. Ao chegar ao local, Misa encontra o antigo Death Note de Light, e ao tocá-lo, recupera todas as suas memórias. Dentro da mala onde o caderno estava guardado, encontra uma carta de Light lembrando-a de seu primeiro encontro na faculdade, dizendo que foi ele quem estava com ela naquele dia. E nela, pede que ela escreva seu nome no caderno. No entanto, após passar mais de 3 semanas presa, com milhares de nomes sendo mostrados diariamente aos seus olhos, Misa não consegue lembrar-se dos últimos dias. Poucos dias após a eliminação de Kiyomi, os crimes de Kira voltam a acontecer. Ellie percebe algo estranho. O tempo coincide exatamente com o dia em que Misa foi libertada. Decide testar a regra dos 13 dias, pensando em pedir a 2 criminosos para fazer isso. Mas o detetive Yagami se recusa e diz que fará o experimento pessoalmente. Parte para os Estados Unidos e escreve o nome de um criminoso, esperando os 13 dias. Enquanto o detetive está em viagem, ele pede a Vatari que traga Misa de volta,
acreditando que ela é o segundo Kira. Mas Ryuk usa o Death Note do Shinigami para tirar a vida de Watari. E Ellie transforma seu corpo em poeira, assim como Gelus. Ao mesmo tempo, Ellie começa a sofrer um ataque cardíaco e morre aos pés de Light, que confessa ser Kira, o deus do novo mundo. Com seu principal rival eliminado, Light toma de Misa um caderno falso que acredita ser seu antigo Death Note, escreve o nome de seu próprio pai, influenciando-o a voltar e entregar o caderno, levando ao próprio fim do detetive. Quando Yagami retorna da viagem com a mala e encontra o filho novamente, mostra que não possui o caderno e revela ter visto tudo nas câmeras de segurança, anunciando o arresto de seu próprio filho. Nesse momento, Ellie, incrivelmente ainda vivo, aparece no segundo andar e começa a explicar o que aconteceu no dia em que Misa foi libertada. Os assassinatos começaram logo após sua liberação. Isso torna Yagami absolutamente certo de que ela é o segundo Kira. No segundo dia, Watari entrou em sua casa, pegou o verdadeiro Death Note e o substituiu por um falso. Sabendo que a qualquer momento o primeiro Kira poderia tentar eliminá-lo, e sabendo que uma morte escrita no Death Note não pode ser alterada ou adiada, ela escreve seu próprio nome no caderno, marcando sua morte para 23 dias à frente, o limite máximo permitido. Depois disso, Ellie mostrou seu nome no Death Note ao detetive Yagami, que se convenceu a ajudá-lo no plano, permanecendo em local secreto e acompanhando a investigação por meio das câmeras de segurança da base. No dia em que Misa foi recapturada, Ryuk escreveu os nomes de Ellie e Watari no Death Note. Mas o fim do mais famoso detetive do mundo já estava determinado. O resultado não teve efeito algum. Ao perceber que Watari havia morrido, Ellie já imaginava o que estava acontecendo e prosseguiu fingindo ter um ataque cardíaco, esperando pacientemente até que Light confessasse ser Kira. Nesse instante, Light começa a tirar a peça do Death Note de seu relógio. Um dos investigadores, Matsuda, percebe e dispara um tiro direto no objeto, fazendo-o cair no chão. Percebendo que ainda está vivo, Light tenta correr até o papel para escrever os nomes dos agentes. Mas Matsuda atira em sua perna, paralisando-o. Como último recurso, Light chama Ryuk e tenta manipulá-lo para que escreva todos os nomes no caderno. O único nome que o Shinigami escreve, no entanto, é o de Light, que começa a morrer nos braços do pai. Após derrotar Kira, Ellie destrói os 2 Death Notes e decide passar seus últimos dias sozinho na base, jogando xadrez até sofrer um ataque cardíaco e morrer em paz, com o caso resolvido. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.